Olá, eu sou Silmara Gonzaga, esse é o canal Ancestralidade Sagrada e a conversa de hoje é sobre a importância da menstruação. Mais do que a importância da menstruação, a importância de menstruar. Importante dizer que mulheres que tomam anticoncepcional ou que utilizam alguns métodos contraceptivos que vão interferir no ciclo da produção natural de hormônios, essas mulheres não menstruam. A gente tem, na verdade, um sangramento que acontece pela ausência do medicamento, a ponto de que a qualquer momento que você parar de tomar as pílulas anticoncepcionais, você sabe que você vai ter ali um sangramento. Então, sangramento de anticoncepcional é diferente de menstruação. O processo de menstruação, ele vai envolver todo o ciclo da nossa menstruação, numa energia que se expande e contrai. Então, a gente tem um livro de referência, vou deixar aqui uma referência de pesquisa, de bibliografia, para a gente aprofundar um pouquinho desse tema, que é o livro A Lua Vermelha, da Miranda Gray. E esse livro, ele vai falar bastante dos arquétipos que a gente experimenta, pelo menos 4 grandes arquétipos que a gente vai experimentar durante o processo do ciclo da menstruação. Ela começa dizendo sobre a energia da donzela, que é uma energia mais expansiva, mais individual, onde a gente consegue dar conta dos nossos projetos. Pensa que a gente acabou de menstruar, então a gente está no ápice da nossa potência, no ápice da nossa energia, ela está totalmente em processo de expansão. Então, a gente acabou de sair de um processo de limpeza e purificação, que foi a menstruação, e está expandindo essa energia. A gente está mais concentrada, mais ativa, consegue colocar os projetos em ação. Então, realmente uma energia de bastante, muito conectada com a deusa Ártemis, uma deusa grega, que tem essa visão da caçadora, daquela que não precisa de ninguém para apoiá-la, porque ela dá conta de si, ela tá com a autoestima lá em cima, na jovialidade. Então, essa energia mais expansiva, mais fazedora, mais voltada para a ação. Depois a Miranda vai dizer que a gente tem uma segunda fase, que é a fase da mãe, onde a gente está mais voltada para o outro. Então a gente sai um pouco desse processo da individualidade e vai um pouco para a conexão com o outro, onde a gente tem vontade de fazer festa, sair, se relacionar, encontrar pessoas, saber notícias de pessoas que faz tempo que a gente não vê. Então, bastante conectada nessa relação do cuidado do outro. Então a gente sai de cena e dá espaço para esse movimento mais social, mais sociável, mais de cuidado. Então, ela identifica essa energia como sendo a energia da mãe. Depois a gente tem uma terceira fase, ela chama essa fase de feiticeira, onde eu digo que é como se fosse uma descida para a caverna. A gente começa a contrair, então aquela energia que estava expansiva, que atingiu o seu auge, que se conectou com outras pessoas, agora ela começa a se contrair. E nesse movimento em que ela vai contraindo, que a gente chama da fase da TPM, da fase da pré-menstruação, muitas mulheres têm uma dificuldade com essa fase, com uma fase mais dolorida, muitas vezes experimentando sintomas de desequilíbrios emocionais e psíquicos, outras vezes físicos, desde a parte de dores nos seios por conta de retenção hídrica, vontade de comer doce, então realmente choro fácil dentro dessa parte emocional, cólicas, dores nas costas. Então, assim, são diversos sintomas diferentes que cada mulher experiencia, não só cada mulher, mas também em momentos diferentes, porque nós somos muito afetadas por fatores externos, então fatores de situações de trauma, situações de estresse, rotina, tudo isso vai interferir nesse processo, em como a mulher vai vivenciar, principalmente esse ciclo de liberação. Quanto mais apegada a gente for nesse processo de liberação, que é uma liberação não só de sangue, mas também emocional, é um movimento, assim, eu digo que é uma oportunidade que a gente tem todos os meses de fazer uma limpeza, não só do útero ali que não recebeu uma criança e vai liberar esse sangue, mas também dos nossos conteúdos internos que já não servem mais, emoções, sentimentos, mágoas, ressentimentos. Então, tudo que a gente vai guardando é um movimento que a gente tem de poder liberar esses conteúdos. Quanto mais dificuldade de liberação, mais dificuldade também nessa menstruação. Lógico que não é tão simples assim, é um processo que a gente precisa olhar com carinho, principalmente mulheres que têm distúrbios de menstruação, seja na parte de dores, seja na parte de ciclo, de não conseguir menstruar todos os meses, de ter intervalos muito longos, ou de ter menstruações doloridas, ou de ter dificuldade nesse processo da TPM também, inclusive da parte emocional, ovário policístico,
Qualquer outro distúrbio voltado para isso, endometriose, miomas, então todas as disfuncionalidades voltadas, seja para o útero ou para o ovário, que são esses órgãos aí fisicamente femininos, qualquer distúrbio nisso ele pode trazer aí uma gama de conteúdos que precisam ser trabalhados de forma terapêutica, de forma artística, da forma que cada uma tiver para caminhar em conexão com o seu corpo, com o seu feminino, com a sua história, com a sua ancestralidade, com a história das mulheres da sua família. Não é incomum que mulheres que tenham problemas e distúrbios de menstruação venham acompanhados com problemas no relacionamento, principalmente com a mãe ou com mulheres dentro da sua família. Então, assim, é um processo muito profundo, mas eu vou me ater a esses 4 arquétipos que a Miranda traz dentro desse livro Lua Vermelha. E aí, o último arquétipo ela vai dizer que é o da bruxa, e esse movimento de que é o movimento da menstruação mesmo. Quando a gente estava lá no arquétipo da feiticeira, a gente está mais desconcentrada, mais dispersa, às vezes com muitos planos, porque a criatividade está a mil, porém a gente não está com aquela energia física, a energia começa a dar uma baixada, a gente tem mais sono, mais vontade de dormir, mais vontade de ficar sozinha, mais irritabilidade, porque realmente assim a gente está voltando para um processo muito mais introspectivo. Então a irritabilidade vem disso, de você ter essa necessidade de ficar sozinha, de ficar com você mesma, de não estar muito disponível para conversa ou para o outro. Às vezes a rotina parece que já está muito estressante ou que já está assim por uma gota d'água para você explodir, mas é por conta desse movimento interno que está pedindo uma retirada de cena mesmo. Só que a nossa rotina, o de trabalho, o dia a dia, não dá espaço para um movimento cíclico. Eu digo que a forma que a gente escolheu enquanto ser humano para vivenciar a nossa vida, ela é uma forma muito cartesiana, todos os dias, a mesma rotina, o mesmo horário para comer, o mesmo horário para dormir, o mesmo horário para vivenciar toda a nossa rotina, só que na verdade o corpo ele é cíclico. Então não é todo dia que a gente tem fome no mesmo horário, não é todo dia que a gente tem sono no mesmo horário, não é todo dia que a gente tem o mesmo humor, não é todo dia nem que a gente tem o mesmo corpo, porque o corpo ele também vai se modificando conforme vai entrando nesse processo cíclico. Então a natureza feminina, ela é uma natureza cíclica, ela é uma natureza que ela transita entre a parte racional e as emocionalidades. E isso é muito positivo, porque acaba expandindo a nossa percepção. Conforme a gente vai se entranhando nesse ciclo, entendendo esse processo e utilizando isso, inclusive, como uma ferramenta de gestão da nossa vida. Eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre uma das ferramentas de autoconhecimento que vai fazer essa conexão com esse ciclo, que é a mandala lunar. Só que para chegar na mandala lunar é importante a gente entender esses 4 movimentos. Até porque dentro desses 4 movimentos a gente basicamente vai conectá-los com 4 cores que depois a gente vai utilizar na mandala. Então a fase da donzela a gente vai conectar inicialmente com a cor amarela. Pode ser uma outra cor que faça mais sentido para você. Algumas mulheres gostam de usar o laranja. Então, cores que remetam, assim, energia expansiva, ao sol, a potência máxima da energia, para a gente conectar com essa energia da donzela. O arquétipo da mãe, eu gosto de conectar bastante com a cor rosa. A gente vai utilizar bastante essas cores daqui para frente, para poder entender elas e utilizar elas como ferramentas de medição. Eu vou falar também da guia da lua, que a gente pode fazer, vai ser um outro vídeo específico. E aí, a cor da mãe, eu adaptei como se fosse a cor rosa. Outras mulheres podem identificar com outras cores, não tem problema. É apenas um direcionamento. E aí, o terceiro movimento, que é o da feiticeira, para mim, eu conecto bastante com a cor lilás, com a cor roxa, porque já é a cor conectada com a espiritualidade. E ela vai trazer esse movimento mais fechado, daquela energia que estava expandida, que estava maravilhosa, ela vai começar a fechar, e aí fica um pouco mais denso, um pouco mais pesado, mas também, assim, muito fluido dentro desse processo mais de voltar-se para a espiritualidade, de voltar para esse movimento mais interno. Então, para mim, o roxo ele vai trazendo esse fechamento necessário desse ciclo. Também pode ser outras cores, algumas gostam de conectar com cinza, com marrom, aí vai de cada uma. Depois, a fase da menstruação, aí bastante comum utilizar a cor vermelha para identificar mesmo ali o processo do sangramento. Então é importante a gente pensar no ciclo, pensar que a mulher tem essa natureza cíclica, que as dificuldades de menstruação que muitas vezes levam algumas mulheres a tomar a decisão de não menstruar mais ou não se distanciar do anticoncepcional, acabam impedindo que a gente tenha conexão com o nosso corpo dentro dessa profundidade. Lógico que não é uma regra para todas as mulheres, existem disfunções,
inclusive a própria endometriose, dependendo do grau que ela está, realmente não é indicado seguir menstruando. Aí é importante tratar isso terapeuticamente, também dentro da medicina tradicional, para depois que você resolveu algumas questões, verificar se você consegue fazer esse processo de menstruação, porque também a gente não precisa ficar sofrendo, não precisa ficar sentindo dor. Existem medicamentos que auxiliam nesse processo de dor, o próprio ibuprofeno é uma situação dessas, para cólica e tudo mais, mas é importante que a gente identifique que o corpo, se ele está trazendo para você uma dor, um incômodo, um desequilíbrio, é porque ele já está reverberando algo que precisa ser trabalhado. Não só na esfera física, mas também na esfera psíquica, emocional, todas as nossas histórias, a nossa visão de feminino, a conexão que a gente tem com o que é ser mulher, o que é ser mulher numa sociedade que é machista, é patriarcal, tem todos esses aprisionamentos e opressões do universo feminino. Então é importante entender que a gente está dentro de um contexto que é histórico, que é político, que é social, que é cultural, que é muitas vezes religioso, na forma como a gente vai lidar com o nosso corpo, com a nossa menstruação. Então, realmente, assim, é um presente poder fazer esse processo da menstruação, poder utilizar isso como uma ferramenta de autoobservação, de medição de como que tá. Quanto mais difícil a menstruação, mais o teu corpo está te mostrando que você precisa cuidar, de repente, da alimentação, de repente, de uma atividade física, de repente, de conteúdos que voltem para essa questão terapêutica, para trabalhar o emocional, para trabalhar a psique, para trabalhar os elementos que a gente vem carregando das nossas histórias. Então, tudo isso é muito importante e a menstruação acaba fechando esse processo cíclico para que a gente se observe, para que a gente aceite o nosso corpo, aceite os nossos movimentos, mesmo que eles não sejam aceitos no mundo externo. Então, esse é o primeiro movimento para entender a importância de menstruar, a relevância que isso tem para o nosso desenvolvimento como mulheres, para entender os nossos movimentos internos, para se posicionar externamente, para conseguir se organizar externamente, conectada com o seu interno, para que você não se negligencie o máximo possível. Lógico que a rotina é uma loucura, mas existem várias questões que a gente pode ir assimilando, ir colocando, ir cuidando, para que a gente faça uma passagem por esse ciclo de uma forma mais fluida e mais consciente. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre a ferramenta terapêutica Mandala Lunar, que não é só para mulheres, também pode ser utilizada para homens. A gente vai aprofundar um pouquinho desses conceitos que a gente falou, aplicando nessa ferramenta terapêutica. Então, a conversa de hoje foi sobre a importância de menstruar e a gente se vê no próximo vídeo.